Oi, gente, estamos de volta aqui, terceiro episódio dessa segunda temporada do Universo Arc. E o tema de hoje é storytelling e criatividade. Já fica aí, porque eu tô com convidados especiais aqui que vocês vão gostar muito de bater esse papo e aprender um pouquinho mais aí a desenvolver essas habilidades. Vamos lá? Tananã. Voltamos, estamos Isso aqui aí. hoje para poder falar sobre storytelling e criatividade. Nós trouxemos duas pessoas mais que especiais aqui, o Aleph e a Hannah. Eles são da comunidade Criadores do Futuro, vão bater esse papo com a gente para te trazer aí esses insights e você perceber que dá sim para ser criativo, não é um dom, é uma prática e principalmente que contar uma boa história faz a diferença em qualquer profissão. E aí, gente, o Universo Arc tá aqui para trazer doses de conteúdo para você que tá querendo empreender no universo do criativo. Fica com a gente, eu sou Rick Hudson Eu sou Vitor Grimaldi. e esse episódio, assim como todos os outros, não contém milagres. Não contém milagres. Vamos lá. Se apresentem pra gente, meninos. Isso aí. Obrigado pela presença. Ai, muito obrigada por abrir a casa de vocês aqui. É uma honra Que muito isso, grande estar prazer. aqui. Passar conhecimento é uma coisa que eu descobri que faz tão bem, né? Não só pro outro, mas pra gente também. Então, é uma das minhas grandes paixões falar sobre tudo isso e poder compartilhar. É isso que eu quero aqui A hoje. gente fala que a gente descobriu o segredo da multiplicação infinita quando a gente começou a compartilhar conhecimento. E quando você ensina, você aprende enquanto está ensinando. Só que a outra pessoa que você ensinou, ela aprendeu também. E em Isso. algum momento ela vai ter a capacidade de ensinar outra pessoa. Então isso multiplica infinitamente. E aí, Bom, dois assuntos que a gente gosta muito, né? Que mudaram a nossa vida, tem mudado a vida de todo mundo que faz parte do nosso ciclo, que é storytelling e criatividade. Storytelling, pra gente, é a melhor maneira de se conectar com a mente humana. E criatividade é algo que você nasceu criativo. Não tem essa de você. Exato. Se você tá falando que você não é criativo, isso é mentira. Você nasceu criativo, só que a sociedade meio que te bloqueou. E a gente tá aqui pra desbloquear essa parada. Exatamente. E aí, eu vou pedir só para vocês se apresentarem pra gente com relação à comunidade que vocês têm. Eu acho que é um trabalho legal que vocês podem trazer aqui nesse primeiro momento. Perfeito. E em seguida a gente começa a falar sobre esse tema aí tão abrangente do contar histórias. Fala pra gente um pouquinho mais o que é a comunidade de vocês, por que ela existe, como é que vocês estão atuando hoje. A comunidade, ela nasceu depois de... eu quero apontar uma coisa que você falou. Aqui a gente não vai trazer mágica e tudo mais. É tudo fazer mesmo. As pessoas não tem precisam milagres, fazer. Não Não tem milagres, exatamente. E a comunidade nasceu disso. De pessoas que sabem que não tem milagres. E a gente vai passar um plano que não é fácil, mas é o que funciona. As pessoas, elas querem pular etapas e atalhos, só que a comunidade é isso. Eu vou te passar o que você precisa pra ir pro digital, pra se relacionar com as pessoas que estão ali, pra vender pra essas pessoas, porque o digital hoje no meu ponto de vista, é o mínimo necessário pra você estar no mercado de trabalho. Então a comunidade é isso, tipo, pessoas que ou não entendem nada, ou entendem um pouco, mas querem parar de escutar todo mundo nas redes sociais, que cada um fala uma coisa. Eu vou te passar um caminho claro, fácil, um passo a E passo. esse caminho é esse, né? A gente ensina, a gente trabalha esses dois mecanismos mesmo, storytelling e criatividade, em 4 etapas, que é o que a gente acredita que é tudo que você precisa para ter resultado no digital. O primeiro deles é branding, que é, cara, quem é a sua marca, como é que você se posiciona, com quem que você tá falando, né? O segundo passo, conteúdo criativo, que é entender quais são os formatos de conteúdo que funcionam na rede social e quais são os gatilhos que vão fazer as pessoas prestarem atenção em você. Isso conectado com branding, tu tem criatividade e diferenciação, né? Próximo passo, estratégia, porque você tem que ser estratégico, você tem que saber que existem basicamente 3 etapas, né? Que é atração, você precisa fazer outras pessoas novas te conhecerem, relacionamento, você precisa se conectar com essas pessoas, e vendas, porque é o que paga o seu negócio, né? Sim. E por último, storytelling, que na nossa visão é a melhor forma de se conectar com a mente humana, né? A gente nasce com storytelling instalado na nossa mente. A gente entende histórias, a gente se conecta com histórias e a gente ensina através de storytelling. São 4 etapas e todas elas estão conectadas. O que você aprende em branding, a gente vai usar em conteúdo, em estratégia e em storytelling. O que a gente aprende em storytelling, a gente vai usar em todas as etapas. Então, esse é o maior diferencial do nosso método, sim. Porque te ensina de uma forma que, cara, sua mente foi programada para aprender.
através do storytelling. Não, é preciso ver como é que tudo se conecta, né? Ele já começou falando assim, é o brand, o que você é, a marca. Chega, E a gente fala eu assim, chorei de emoção. porque esse brand- Lágrimas rolaram. Porque é o seguinte, a gente vem falando pra vocês, episódio a episódio, que são etapas que você tem que lapidar, você tem que correr atrás. Primeiro, você tem que essa busca do autoconhecimento, que a gente tem vários episódios falando sobre várias coisas sobre isso. Quem você é, quem você quer atingir, qual o percurso que você tá. A gente já falou sobre concorrência, a gente já falou em que momento que você tá, né? Então, isso é muito importante, primeiro pra você se identificar. E aí você começar a aplicar, né? No episódio anterior também a gente já falou muito sobre você se organizar, ter isso bem mapeado na sua mente ou num papel aí, né? Do jeito que você consiga fazer, né? Então é muito bom, né? Então, Tamo alinhado. preparem-se, gente. Tamo aí, alinhado. Você trouxe, você falou de brand, amo. Eu acho que assim, tudo isso que você colocou, essas 4 etapas, juntas, elas todas falam de um assunto no geral que é contar uma boa história. Sim. O branding, esse posicionamento da sua marca, é como ela se enxerga. Você está contando uma história, né? Exatamente. A estratégia também, você está contando uma história. Pode ser para você, para sua equipe, mas você está contando uma história. Qual foi o outro que você comentou? Storytelling, Criatividade. estratégia, criatividade. A criatividade também é contar uma história, pegar um monte de informação, às vezes completamente conceituais e soltas, Sim. e dali você extrair uma narrativa. Então, no final, é uma história. E aí, a gente quer entender de vocês qual é o poder de se ter uma boa história. Que poder é esse que a gente tem quando a gente consegue contar uma boa história? Cara, isso é profundo pra mim, assim. É porque, na minha visão, a nossa vida é uma história. Sim. E a gente vive através de narrativas. Tanto olhando pro macro, tipo a sua vida do começo ao fim, tanto pequenos acontecimentos. Todos os acontecimentos da sua vida, você pode narrar eles através de uma história. E aí, isso vem desde o tempo das cavernas pra gente, né? O mundo virou mundo a partir do momento que a gente sentou em volta de uma fogueira e começou a contar histórias uns pros outros. E por que isso era importante? Porque a partir das histórias que a gente contava ali, de repente, eu sou um caçador, coletor, aí eu saio pra caçar e uma parte da tribo fica lá na caverna. E aí eu volto, tipo, passei por vários perigos, consegui derrotar o leão, só que eu quase morri com o barulho de uma cobra e tudo mais. Aí eu chego lá na caverna e conto toda essa história. A partir disso, eu vou despertar o imaginário das pessoas que estão ali perto de mim. Sim. Eu vou ensinar eles através da minha história. E através da minha história, se eles passarem por uma situação parecida, eles vão conseguir se livrar disso, porque eles lembram da história que eu contei. Então, na minha visão, o storytelling está conectado em tudo que a gente faz. Sim. Desde a nossa própria vida e a história que... O personagem que você vive hoje, a vida que você vive hoje, é uma história que você conta pra você mesmo. Você é arquiteto porque você conta essa história pra você todos os dias. E o resultado que você tem hoje na sua vida, o quanto você ganha, as pessoas que você se relaciona, é uma história que você conta pra você mesmo. Exato. E os clientes que você consegue atingir é uma história que você conta pra esses clientes pra despertar o interesse deles no teu produto. Então, na minha visão, o storytelling tá conectado na nossa vida, né, de várias formas. Acho que uma coisa um pouco mais prática também no storytelling, a importância dele. Exemplo, a gente tem o celular A, B e C. E os 3 celulares são iguais. Só que um celular conta uma história diferente. Um cachorro-quente. Cachorro-quentes iguais, com as mesmas salsichas, os mesmos tudo. Só que um deles conta histórias. E as pessoas não compram só o cachorro-quente. Ela compra fazer parte daquela história que está sendo contada. Então, vendo no marketing digital, as empresas que fazem lançamento, que lançam produtos... É claro que não é uma verdade absoluta, 100%, acho que não existe 100% em nada, mas quem não conta histórias hoje, quem não usa uma narrativa, passa despercebido. Passa despercebido, tipo, tu não vai me falar nada além do seu produto, você não vai me agregar em mais nada? Exatamente. Eu tenho um carinho muito grande com o contar histórias, e eu acho que, principalmente porque a gente desenvolve aqui no Universo Arc, que é falar com o mercado criativo, não existe mercado criativo sem história. E ainda mais porque quando a gente está falando da criatividade, um estilista, um artista plástico, um fotógrafo, nós arquitetos, os designers de interiores, designers gráficos, publicitários e por aí vai, você precisa te extrair aquele tanto de informação que está na sua cabeça e passar para as pessoas que não fizeram a pesquisa que você fez. Sim. Não passaram, por exemplo, toda a trajetória de caçar. Então, para você resumir tudo isso e falar para a pessoa qual que é o produto, é uma história. Então, acho que a história para o nosso mercado, ela é essencial. Acho que a gente não consegue
E aí, por isso que a gente vê muitos criativos aí falando que não estão bem no mercado, que o mercado não ajuda. Será que você tá contando a história certa? Você pode ter o Provavelmente produto. não, né? Se ele não estiver contando a história certa, Se ele não tiver a outra alinhado, pessoa vai lá e vende melhor do que você. Exatamente. E uma coisa interessante que ele falou, assim, que eu vou pegar um gancho, que eu acho muito importante, ele falou o seguinte: acho importante compartilhar o conhecimento. E foi um divisor de águas para vocês aí no sentido que você falou. E eu vejo que às vezes a sociedade, sei lá, a galera, chegou num ponto que o pessoal não quer compartilhar. Talvez não queria. A gente tá num movimento que tá mudando isso, mas teve sim um bloqueio, né? Eu vejo isso muito na arquitetura. As pessoas não gostam de compartilhar o que já foi lapidado, entendeu? Eles coisas bestas, assim, da arquitetura, tipo, um código de pena lá do detalhamento. O pessoal, não vou compartilhar. Gente, É por uma quê? crença de escassez, né? Por quê? Tipo, né? Então, É. assim, isso que você falou já me tocou, acho que já começa aí, né? Então, antes de você contar uma boa história e você poder compartilhar, eu fico tão feliz quando a gente fala alguma besteirinha pra alguém e fala assim, nossa, né? Transformou minha vida, assim. Então, eu Uma só coisa queria que eu- pegar esse gancho porque eu achei que essa que você falou, compartilhar, por isso que a gente também criou esse podcast, né? Pra tentar levar pro público aí galera, tipo, se jogar e fazer. Eu acho que é o princípio da história, né? E é isso, A assim, gente, acho a que- gente tem uma crença de abundância pro mundo, né? A gente acha que, cara, quanto mais a gente compartilha, mais as coisas se multiplicam. Não é que vou te entregar conhecimento e eu tô dividindo com você. Não é isso. Eu tô subtraindo do meu e dando pra você. Eu tô multiplicando com você, né? Quando eu compartilho contigo. Porque o Então, acho que conhecimento faz ele muito não sentido. vai embora, não acaba, né? Aham. Ele meio que se multiplica, ele vira uma célula, faz ali um processo E às de vezes, pra quem mitose e vai você embora. compartilhou, ele devolve de outra forma, né? É. E aí você. Sempre você acaba falou. devolvendo. Sempre Não, e acaba pra você devolvendo. mesmo, né? Se você quer guardar tudo pra você e não quero falar nada, você não se permite estar recebendo mais coisas. Mas quando você fala, não, tudo que eu tenho, eu compartilho, tá constantemente chegando coisas novas. Sim, Porque é fluido. é fluido. Você falou o negócio da abundância, me lembrou que agora eu tô até com um livro ali na bolsa que chama As Formas da Alegria. É de uma pesquisadora e ela foi estudar, tentou, né, buscou ali uma forma de colocar todo sentimentos, sensações, estilos dentro de formas específicas, que é como as pessoas se identificam. E a primeira forma que ela coloca, acho que são 10, eu tô bem no início do livro ainda, mas a primeira é a forma da abundância. E aí ela explica por que coisas abundantes, e aí é abundante em todo sentido. Você chega num ambiente multicolorido, ou você vai num lugar que tem muita textura e muita informação, ou você vai num ambiente que tem multidões. Por que tem pessoas que se relacionam com essas abundâncias, né? E por que isso vai mexendo com a gente? E aí, já que eu tô falando de livros, e aí a gente estava conversando anteriormente, eu queria saber de cada um de vocês, inclusive da gente, qual que é a história favorita de vocês? Qual que é a história Uau. favorita? E por quê? Ou as favoritas, mas eu acho que a favorita. Começa por você, então. Pode já começar que por mim? Você Pode. puxou o gancho. Gente, Harry Potterhead desde da vida, assim. Eu cresci com Harry Potter na mesma idade dele, então eu acompanhei a saga com os livros todos. Pra mim, hoje, entre tantas outras histórias, Harry Potter é uma das histórias mais bem contadas que a gente tem atualmente na humanidade. Costurada, sabe, sem furos, tudo muito bem conectado com a nossa vida, porque você se reconhece ali em tudo. Eu não tenho vontade de ser nenhum dos personagens. E eu acho que essa que é a mágica de uma boa história. Você não quer ser o personagem, você quer fazer parte da história. Então, eu me sinto um aluno de Hogwarts, mas eu não quero ser o Harry, eu quero ser amigo da Hermione, por exemplo. Vou estar com ela, bem nerd, vamos Muito estudar legal, livros né? e tal. Mas eu acho que quando a história cria um universo tão amplo que abraça as pessoas e que permite que você se veja lá, e não que você seja um dos personagens da história, eu acho que ela tá cumprindo um bom papel. Eu vou por aí. E é como eu me vejo também, por exemplo, eu sou apaixonado por cultura asiática ali, oriental, e eu amo anime, amo desenho, né, mangá e tal. E eu acho que o Japão em si, ele tem uma forma de fazer história que é bem diferente do Ocidente, né? Porque ele consegue privilegiar o anti-herói, ele consegue trazer o personagem principal, aquela pessoa que não é o galã, é uma pessoa meio, às vezes, pra baixo, É uma o pessoa mestre, às tímida, vezes, também, é né? nerd, é quietinha. E eu acho que é uma outra forma também de contar. Então, assim, se eu pudesse resumir Harry Potter, é a história maior pra mim. E os mangás, os animes, eu acho que o Japão sabe contar uma boa história a partir de uma perspectiva que não é óbvia, né? Que é isso, trazer anti-heróis, trazer pessoas que não são os galãs que a gente vê nas novelas e que tem gente que se identifica. E acho que por isso que ele tem uma comunidade tão forte e tão ali presente, né? As pessoas, elas se identificam, pô, se ele tá assim, eu também posso ser essa pessoa, né? Se ele também conseguiu se dar bem, eu também posso ser essa pessoa sendo assim, né? Esse é o poder da história, Então, né? esse é o poder da história.
É isso, Harry Potter. Já Eu preciso começar isso com um exposed aqui. E... A Hannah nunca gostou muito de ler, assim, né? Quando a gente Sim. começou a namorar, ela, na verdade, ela não curtia de jeito nenhum. E eu li um pouco, né? E aí, eu li um livro, e esse livro me deixou em choque, assim. Era uma historinha assim. Hoje, geralmente, eu leio mais livros sobre coisas técnicas e desenvolvimento pessoal e tudo mais. Só que, pô, eu li esse livro e falei, cara, que livro bizarro. E aí eu comecei a encher o saco dela. Falei, cara, lê esse livro. Aí ela, pô, não vou ler e tal. Eu li esse livro, ela não quis ler. Aí a gente fez, acho que a gente fez uma aposta, não A foi? gente fez uma aposta. Eu não lembro quem ganhava, mas eu tinha que ler o livro. A gente fez uma aposta e ela perdeu a aposta. Aí a aposta era O livro. ela leu o livro e ela tinha um mês pra ler. Aí eu fui, entreguei o livro pra ela. Passou, acho que foi 5 dias do primeiro, né? É, tipo isso. O primeiro livro, eu li. São 3 livros. É uma trilogia. O primeiro livro, isso pra alguém que nunca tinha lido um livro. Ela odiava. Repara, ela odiava ler. Sim. O primeiro livro, e ele não é tão pequenininho, não. Ele é tipo aqueles livros assim. O primeiro eu li em 7 dias. Pra alguém Surtando. Começou a falar comigo, pelo amor de Deus, como assim? Que livro é esse? Me conta o que vai acontecer depois. Eu jamais vou lê o contar. segundo. Lê O o segundo segundo. livro, mesmo tamanho, ele em 3 dias. E o primeiro livro eu li em 24 O horas. terceiro, né? É, o terceiro. Em 24 horas. Sim, Esse pra alguém procura de que uma história. odiava ler. E se chama Reiniciados. É uma trilogia utópica, assim, no futuro. Distópica, na verdade, É, né? distópica. É um futuro 2050 e, tipo, tinha rolado uma guerra de terroristas e tudo mais, e o governo lançou um programa pra reiniciar a mente de jovens até 16 anos que eram terroristas, pra reinserir eles na Na sociedade. sociedade. Aí conta a história de uma menina que foi reiniciada e ela começa a ter flashes da memória dela. E por que a gente gosta tanto, né? Porque a gente ama mistério, assim. Tudo que eu gosto de falar muito, é uma coisa que a gente ensina muito também, é que a mente humana não consegue lidar com informação pela metade. Sim. Então, se você traz uma informação que ela é interessante, mas ela não tá completa, A isso- pessoa fica. e isso é um poder muito forte em histórias, né? Harry Potter tem muito disso também. Uhum. De O estar o eles tempo deixaram, inteiro né, te fazendo querer descobrir o que vai acontecer depois. os ganchos. Aquele tipo Ó, Sim. que ódio daquilo que ele tá, mas Aham. vai continuar. É. Loucão. E aí, em Reiniciados, como ela vai tendo flashes de memória, e tipo, você não sabe o que realmente aconteceu, e se instiga muito a querer chegar até o final. O livro é muito bem escrito, recomendo demais pra tu que gosta de Então de essa é a sua histórias. história preferida? É Reiniciados. Então, mas ele roubou a minha. Reiniciado. É porque é a nossa história, né? Mas pode repetir, aí a gente pode ver também qual que é a sua visão a partir da história, né? Não, mas é isso. O fato dela, tipo, eu fiquei louca lendo o livro. Pra alguém que nunca leu, eu me surpreendi com a rapidez e com a. Eu não queria comer. Eu tava comendo aquele livro nas 24 horas que eu li aquilo. Foi realmente incrível e me ensinou muito sobre marketing ali. Me ensinou sobre usar as palavras certas, me ensinou sobre curiosidade, me ensinou sobre personagens. Então, é legal você ler livros, tipo, tentando tirar coisas além do que o próprio livro tá ali pra te contar, né? Uhum. E aí, nisso, a gente pode até puxar um mini gancho, né? Sobre criatividade. Porque o que é criatividade na nossa visão, né? É sobre você conectar ideias. E quando para se tornar mais criativo, você tem que ligar uma chavinha que a gente chama de o olhar do criador. E, cara, eu quero ser mais criativo como na arquitetura. Então, cara, liga essa chave de arquiteto e fica com ela ligada e começa a observar o mundo pensando em coisas que você pode encontrar no mundo e conectar com a sua arquitetura. Né? A gente produz conteúdo. Então, cara, a gente tá o tempo inteiro olhando pro mundo e pensando, cara, o que a gente pode... Eu falo que a gente anda com uma pecinha de quebra-cabeça, né? Na rua, assim. E aí, de repente, a gente encontra alguma outra pecinha que dá pra encaixar nesse quebra-cabeça e formar uma coisa que ninguém nunca viu antes. Todo mundo já viu essas duas partes separadas. Mas ninguém nunca viu essas duas partes juntas. E com a minha forma de chegar a essas duas partes. Isso é ser criativo na nossa visão. Então a gente lê o livro e aí vê como aquilo impacta o nosso emocional. E aí traz esse impacto pra dentro do nosso conteúdo também. A gente vê um vídeo, ou troca ideia com uma pessoa. E eu tô com um novo hábito agora, que é perguntar história pro Uber. Toda vez que eu entro no Uber, porque, cara, o que eu encontrei ontem já teve 30 mil passageiros. Uma pessoa que teve 30 mil passageiros Nossa, tem muita já história. viveu muita coisa. Então eu fico o tempo inteiro perguntando isso pra Uber, porque isso me dá muita ideia.
Sim. Ou seja, eu tô procurando a pecinha que vai encaixar no quebra-cabeça. E acho que essa inquietação é o que faz mover, né? A gente já vem falando nisso, curiosidade, né? Move o mundo, porque, Uma cara, coisa você que tem que ficar vocês. ligado. Não, é exatamente isso. As pessoas falam que não são criativas, mas você tem que ficar ligado. Você tem que se forçar, enxergar o mundo com uma outra visão. E tipo, mas não é fácil pra mim. Mas não era. Mas depois de você fazer isso 1000 vezes, e 1000 vezes é muita coisa. Cara, mas em um único dia você faz 90 vezes. Que é assim, você olhar pro mundo e se forçar, encontrar um gancho naquilo que você tá olhando do mundo pro que você fala. No meu caso, eu falo de marketing, vocês falam de arquitetura. Então, sei lá, olha por isso aqui. O que vocês poderiam tirar daqui pra virar algo sobre arquitetura? O que eu poderia tirar daqui pra virar algo de marketing? Talvez olhar quantas partes são divididas e fazer uma analogia com etapas, ou o que vocês podem olhar daqui e tirar algo daqui desse copo para arquitetura. E isso é um exercício de criatividade. Quando você começa a olhar para aquele carro para tirar algo de arquitetura, para essa mesa, para esse chão, para o desenho que tá no chão, você começa a mostrar para sua cabeça que é assim que funciona daqui para frente. Então, sua cabeça daqui para frente ela vai se tornar criativa. Vai treinando. Deixa eu só fazer um parênteses antes de você falar a sua história, porque você falou, gente, a minha cabeça é meio doida. Você presta atenção no negócio. Você falou assim, o que você tá vendo aqui? Enquanto você tava falando aí, você, porque isso aqui, eu falei, gente, isso aqui dá um casquete. Eu já imaginei isso aqui de latão, douradinho, bonitinho, assim, na cabeça, com a peninha de fazenda, saindo bem aqui, assim, ó. Criatividade. E esse é o Criatividade. processo, né? Como você falou aí da história de você conecta duas ideias, né? Ou duas coisas que antes estavam sozinhas, você conecta. E é esse que é o processo do ser criativo. A gente precisa ter essa abertura de Sim. mente, perder esses preconceitos, de olhar para as coisas além do que elas são. Você olha para essa bandeja, hoje ela é uma bandeja que tem amendoins. Amanhã ela pode ser uma outra coisa, ela pode ser um vaso. Depois de Aquela amanhã ela pode se tornar uma Aquela estrutura velha para história, parede. assim, nada se cria, tudo se transforma. E é exatamente, isso, porque as pessoas às vezes elas as acham que a pessoas criatividade tem é que, do A gente zero. já falou isso, né? Né? Não há Tem que nada. reinventar a roda e tal. Mas você já falou que, mas às vezes você pode dar outros usos, como fazer, transformar aquilo que já tem, conectar Posso as contar um peças segredo? certas. Claro, Com sempre. segredo pra Vocês ele. estão aqui pra isso, pra gente... Não há nada de novo debaixo do céu, né? Não tem nada que já não foi criado. Na moda se Então, fala muito cara, isso. Não tem mais nenhuma peça de roupa que você pode fazer. Você pode reler elas, né? Dar outras formas, dar outros tecidos. O que a gente tem inventado hoje são tipos de tecidos tecnológicos, mas ainda é um tecido. Não deixa de ser um tecido, né? Então, e isso para qualquer outra área que a gente tá. A gente fica relendo as coisas. E é isso que é importante de perceber sobre a criatividade. Não é sobre gastar ali o seu chakra todo para poder fazer uma ideia que nunca foi vista. É sobre rever as ideias, né? E as dar uma grandes visão. criatividades, às vezes, é mais no fator de simplificar a vida para o usuário. Então, tudo que foi muito complicado se modernizou e foi criativo para quê? Para facilitar. Sim. Né? Hoje, com os smartphones, as interfaces que tem nos sistemas, cada vez mais ficando mais limpo, mais conectivo, para a pessoa pensar menos, para a pessoa ter mais praticidade, facilidade de usar. Né? Sim. Então, quando você não consegue só sair totalmente disso, você tem que mudar a carinha dele para justamente você mexer com isso, né? Sim. Então temos Harry Potter. Qual que é de você? Reiniciados. Reiniciados. Os dois tá ganhando, gente. Faz Harry Potter aí. Cara, eu sou complicado, porque eu também vivo num mundo, assim, muito de desenhos, assim, né? Eu sou um cara que consumo demais esse mundo, assim. Eu fui um cara que fui picado muito cedo também por animes, que eu sou daquela época de Cavaleiro do Zodíaco, Ai, aquelas tudo coisas pra mim. que pra mim é fantástico, né? E veio fazendo parte da minha história sempre, mas eu sempre gostei muito de consumir. Então, assim, tipo, eu sou Disney maníaco. Eu, tipo, cara, já vi todos os filmes de cabo a rabo, sem musiquinha, não sei o quê, papapá. Canta Sei. uma musiquinha pra gente. Agora vai ter que De qual filme? De qual filme? Ainda mais agora. Daqui a pouco a gente vai falar de Disney. Tô com um filho pequeno, então assim, acaba que não vê quase nada, mas os filmes da Disney a gente coloca, né? Mas o que é legal é que, assim, eu fui... Talvez pode ser uma das histórias que eu gosto de todas da Disney, mas o fator que a Disney, ela consegue ter nos filmes, independente da idade que eu estava vendo, que eu ainda assisto os filmes até hoje, você entende coisas diferentes dependendo da sua idade. Sim. Sim. Então isso você é tem forte. Tem várias várias leituras, camadas, tem né? várias camadas. Então, assim, isso pra mim sempre foi muito forte, assim, em vários filmes, né? Mas eu tenho uma loucura, assim, nos filmes que já é mais novo e tal. Mas, por exemplo, assim, eu gosto muito dos filmes dos carros, né? Porque eu sou um cara que adoro automobilismo, vivo
Adoro o mundo dos carros, assim, e tal. Mas, de uma outra forma também, eu vejo que, assim, é uma coisa que a gente sempre... Eu, talvez, sempre busco. Gosto do Harry Potter também, só pra você não ficar chateado. Já assisti tudo Achei e tal. meio meia boca esse gosto do Harry Mas, Potter. assim, o que eu acho legal é que, assim, da história dos carros, desde o 1 lá, que depois os dois se perdeu um pouco, mas, enfim. É sempre mostrar que você pode evoluir e contando e não se faz nada sozinho. Essa é a história do Carros, né? Ele tem um ego muito elevado lá no começo, que você acha o bam, mas ele se afasta de todo mundo e depois lá na cidadezinha ele encontra uma galera que, tipo, abraça ele com outros valores, com outras coisas, e que super faz ele ter uma outra visão do mundo. Então, assim, ele se fechava no mundão dele lá, achando que ele era o bam, né? O cachau. Mas aí, cara, ele vê que tem pessoas que podem agregar ao mundo dele. E no final é isso, ele fala, pô, eu não vou ser igual a todo mundo. Ele para e salva o cara que bateu o carro lá e tá, e fala, não vou ganhar assim. Então, tipo, eu gosto muito dessa história. Tem um Chorou carrinho, no os outros- final. Sempre, Ah, velho. então Mas é- assim, Ah, não sei como Então- não choraram. mas eu digo assim, eu acho legal essas leituras. Então, se você só uma criancinha ver, ela vai entender que é o carro que ganhou, que parou, que ajudou o amigo. Uhum. Então, essas camadas que você falou sempre me encantou. E eu sou Disney maníaco porque, né, cara, desde quando eu conheci minha esposa, que também é Disney maníaca, a gente sempre foi pra lá. Quando eu casei, o bonequinho do meu bolo era um Mickey e a Minnie. E a gente passou lua de mel na Disney. Então, assim, vamos brincar e tal. Ah, eu conheci uma pessoa que se casou na Disney, É, a gente. gente não conseguiu fazer. Mas, É, assim, então, não sei se eu esse queria isso, mundo que eu com gostaria de ir lá essa passar lua de mel. história e também falar. E uma coisa que eu acho incrível, né? O método de atender Disney, que aí eu já vou com um lado mais também, que aí eu já começo a entrar no mundo Disney como um todo. O jeito que eles fazem a gestão da empresa, assim, né? Como eles veem o mundo, tem até o jeito de encantar Disney, que é um livro Ótimo também, que a esse gente livro. vê. Uhum. Acho que é isso, né? Não sei. Pode ser. Jeito Eu queria Disney de fazer só um encantar ponto pessoas. que você começou falando de livro, aí ele emendou no livro, mas aí ele veio e falou um filme. Eu falei, cara, filme, né? Eu podia ter falado um filme. Matrix. Meu Deus, eu amo Matrix. Sim. E eu fiquei assim. Sabe aquela pessoa que você vê o filme e aí você vê todas as resenhas que tem, você entra no filme e depois você fica, tipo, louca da cabeça inventando teorias assim? Fui eu com Matrix. Gente, Matrix pra mim é a história mais fascinante que te coloca pra pensar e te coloca pra refletir e depois te deixa meio doido. Então, Eu acho que toda a história, porque Matrix, assim, se você desmembrar bastante, Matrix envolve política, Matrix envolve cenários econômicos, Matrix envolve o sistema mesmo, a tecnologias, né? Então, faculdade. qualquer Se parar pra história... pensar, É. todos nós, em algum momento, a gente tá preso numa caixinha, assim, num tipo Isso, de... e aí é Matrix. por isso que eu numa acho que é Matrix. fascinante. Você entra na história, talvez você não queira ser o Neo, a Trinity, mas você se vê, você fala, será que eu tô? Sabe? Tem umas coisas tão esquisitas Eu que, acho que a gente tá. acontecem às vezes no mundo, que antes, meu ex-marido ele falava direto assim, aconteceu alguma coisa errada, assim, aí ele, isso é um erro na Matrix. Dá um bug, assim, aparece um negócio um que você déjà vu fala, que você né? tem, é um negócio, Então, né? tipo, né? Déjà vu. Acho que quando você se envolve pela história nesse nível, é que a história funcionou. A história deu bom. E aí assim, você falou uma coisa que é interessante, assim, tipo, eu também não sou um cara que era ficcionado por livros, saca? Nunca gostei muito, assim. Mas, sei lá, pela minha história, pela cultura da minha família, enfim. Mas eu sempre fui muito curioso. Então, a gente já falou aqui. Então, assim, olha como é que a gente falou aqui. A gente falou de vários olhares que mostram histórias bem contadas e talvez disruptivas, né? Uma quebra ali de caráter do cara que eu vi, uma reiniciação de mente, ou seja, você vai reprogramar sua mente, que é o que a gente tá falando de criatividade. Então, se você tá com esse bloqueio, cara, você tem que parar, dar uma zerada, dar uma resetada. Sabe quando o computador não funciona? Aí você liga pra TI e o cara fala, reseta. É isso. Aí, então, a gente tá falando sempre de se Senhor, você já programar. tirou o seu modem da tomada? É. Você ouviu que você está plugado? 50 Então, assim, vezes apenas, senhora. então a gente tem que se resetar às vezes e ver. Sim. Então, assim, eu sou um cara que consumo muito filmes. E às vezes eu acho que até os filmes de hoje, eu não sei, tem hora que minha história fica meio assim. Que a gente tinha filmes assim, igual você falou do Matrix, que a gente para e fica um Uau. tempo assim, né? sim. Ah, mas é isso, assim, não. A gente Então, construiu é isso a muita diferença coisa, de mas história boa poucas e história são ruim. Bom Mas impacto. Mas uma vez que eu tava vendo até um estudo do Matrix, cara, eu já vi surgir tanta coisa. Já vi gente que trabalhou com paleta de cores do filme, Ah, que sim. você consegue entrar num mundo. Então, assim, Até os efeitos especiais mudaram depois de Matrix. Quantos Exato. filmes hoje que Não, fazem esse mudou, negócio era. de câmera lenta, bala que vê, você fala, ok, já vi isso em anos 2000. então, assim, Next. quebrar Você pode ver que são coisas que marcam, assim, Sim. fases e etapas de todo o processo. Que acho que... E uma coisa que a maioria das pessoas que já devem ter pesquisado aí sobre histórias, storytelling, tem um termo muito... ali faz parte da storytelling, qualquer curso que você for fazer, vão falar sobre isso, que é a jornada do herói.
E boas histórias normalmente têm isso muito bem definido. Tem Matrix. Exato. Tem Harry E Potter. Harry Potter. E aí eu queria que vocês explicassem, pra quem ainda não conhece, né? O que é a jornada do herói? Massa. Cara, a jornada do herói. Você fez uma pergunta agora pro Aleph brincar, tá? O que acontece? Existem várias estruturas, né? Quando a gente fala de construção de roteiro, a maioria dos roteiros são construídos dentro de uma estrutura. Que é a estrutura de começo, meio e fim e tal, e a ordem que os fatos vão acontecendo. A jornada do herói é uma dessas estruturas e a mais famosa delas, a mais utilizada delas. E por que os roteiristas gostam tanto de usar a jornada do herói? Porque a jornada do herói é a jornada da nossa vida, assim. E vamos falar de etapas, né? Quando a gente olha pra Matrix, por exemplo, a jornada começa no mundo comum. Fala de Harry Potter. Não, pode. Não, pode falar de Matrix. Eu já fiz a minha decupagem. Da primeira decupagem, né? Sobre Harry Potter. A jornada Eu aceito começa que no, Harry Potter não é no novidade. mundo comum. E chama mundo comum porque é o mundo comum pro protagonista. É um mundo onde ele conhece as coisas, ele conhece as regras, ele entende como aquilo funciona. Só que ele tá incomodado com alguma coisa. Alguma coisa naquele mundo comum dele, ele acha estranho. No caso de Matrix, ele achava a realidade em si um pouco estranha. Ele trabalhava num emprego que ele não gostava muito, né? Então isso incomodava ele. Até que ele recebe um chamado. E é um chamado pra aventura. E aí, eu quero que vocês comecem a prestar atenção na vida de vocês, assim. Geralmente, como é que foi pra você começar como arquiteto? Assim, eu já contei isso até no primeiro episódio, que eu caí de gaiato na faculdade, mas depois que eu comecei a olhar pro curso e falar assim, é isso aqui, gostei. Só que o meu chamado foi assim, véi, fazer 27 anos, essa vida tá uma bosta, essa porra desse salário não serve de nada. Ou eu dou um jeito agora, ou eu vou ficar o resto da minha vida nisso aqui. E como eu pretendo viver muitos anos, eu acho que eu não consigo viver muitos anos com esse salário que eu tô ganhando. Vou abrir essa merda. E foi. Você tava insatisfeito Super. no teu mundo comum. Satisfeito é brincadeira. Eu tava Sim. puto. Sim. Puto. Tava despejando labaredas de fogo nas pessoas. E é aí que a jornada começa, né? Quando você tá insatisfeito a ponto de tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Começar a sua jornada. No caso do Neo, o chamado dele foi o Morpheus mandando mensagem pra ele, pedindo pra ele seguir o coelho. E a próxima etapa é a etapa da recusa do chamado. E quando fala recusa, a gente imagina até a pessoa recusando o chamado, mas não é necessariamente isso. É que sempre quando alguma coisa de muito diferente vai acontecer na sua vida, você olha pra aquilo e fala, caralho, será que vale a pena? Será que É um debate será que isso é interno, pra né? mim mesmo? Será que eu vou conseguir? Vou Você se trocar isso questiona, por né? isso, Aham. né? Rola esse debate interno mesmo pra decidir se essa jornada vale a pena ou não. E tem a ver também com aquele estranhamento do novo, né? Tudo que a Uhum. gente olha, que é muito diferente, você fala, será? Será que eu tenho as ferramentas pra chegar ali, né? É. Aham. E aí, depois dessa recusa, né, no caso do Neo, é quando ele tá lá no escritório e o Morpheus tá tentando falar com ele pra ele fugir das paradas dos agentes. E ele fica com medo de passar pela janelinha lá. E é preso, né? E aí, depois disso, rola aquela icônica cena do encontro com o mentor. Que é quando ele decide entre a pílula vermelha e a pílula azul, né? Ele encontra o Morpheus e tem a oportunidade de entrar na Matrix. Isso é a passagem. Aham. Cara, fugiu o nome agora na cabeça. É passagem do limiar? Não, é Travessia do Limiar. isso. Que é quando ele entra na Matrix. Sim. E aí, eu acho que a gente precisa falar da estrutura inteira aqui, né? Mas o que Um ponto rapidinho que você comentou algumas vezes, e que bom que chegou nesse assunto. Você falou assim: olha, eu não queria ser o Harry, eu queria estar ali com eles porque eu me identifico com eles. E é muito também por conta da jornada do herói que dá essa sensação. As histórias nos filmes, no Harry Potter, em Matrix e tal coisa, a gente se vê no personagem, mas não é como se a gente fosse o Harry Potter. A gente se identifica com o sentimento e com a jornada que ele tá passando. Ser traído por alguém, você já teve a sensação de ser traído por alguém. Você já teve a sensação de estar num grupinho de amigos. Então, você se vê no Harry por conta desses sentimentos, também da jornada do herói. Então, encaixa tudo. Aham. E eu quis trazer até esse ponto pra gente começar a perceber, né? A nossa vida é uma jornada e pra onde a sua vida vai é decidido
é quando você é decidido de acordo com as aventuras que você aceita, com os chamados Com que suas você aceita, escolhas, né, ali. com os chamados que você aceita na vida mesmo. Quantas oportunidades você já teve que você olhou pra elas e falou, cara, não vai rolar essa parada aqui. De repente, um relacionamento com uma pessoa, alguém te pediu um namoro e você falou, cara, acho que não é a hora de Hoje namorar não, com Faro. hoje não. Hoje Isso não. é uma aventura que você não quis viver. Sim. E essa aventura teria todas essas etapas cara, tem a dúvida de você se relacionar ou não. Tem, depois que você se relaciona, tem a ambientação naquele relacionamento. Tem os problemas que vocês vão passar. E é isso que forma a sua história. E aí a Jornada do Herói traz isso muito, muito perto ali do que é a nossa própria vida. Então, sempre que você tem um grande crescimento ou uma grande perda na sua vida, a estrutura é muito parecida com essa jornada do herói. Isso traz muita identificação com a nossa própria vida. E é por isso que ela funciona tanto. Você acaba se vendo muito ali nos personagens. E é por isso que essa estratégia, né? Ela é usada, na verdade, aí por grandes empresas, por Sim. grandes produtoras de filme, de novela, de tudo, né? Ah. A gente até comentou aqui, daqui a pouco o Vitor vai cantar. Você já sabe qual música você vai cantar? Porque uma das empresas que com certeza faz isso muito bem de usar a jornada do herói é a Disney, né? Assim, gostemos ou não gostemos das histórias, Sim. não podemos negar que eles sabem fazer muito bem esse trabalho. Sabem fazer tão bem, contam tão bem uma história, que boa parte das histórias deles, né, pelo menos as mais clássicas, as mais comentadas, nem são deles, né? São histórias de outros países, Adaptadas né? ali. São adaptações, mas que virou ali a chave, foi virada de tal forma para se contar essa história que quem viu depois começa a falar assim, essa história é sua. Se ninguém te disser que a história veio de outro lugar, você começa a Sim. acreditar. Esse é o poder de contar uma boa história. E aí a gente quer que você cante agora. O que você vai cantar pra gente? Não, por enquanto nada. Eu só quero pegar o gancho pra vocês verem então como é que a gente tá estruturando tudo, né? No começo do papo, o Aleph falou assim, porque a gente vive em caixinhas, né? E, na verdade, a gente nasce sem caixinhas. E vão colocando coisas dentro dessa caixinha pra dizer que é o certo, que é o que você tem que Vão te seguir. moldando. Vão te moldando. Mas, às vezes, assim, nessa que você tá falando da jornada, né? Os medos e os anseios dessas escolhas, né? É porque... às vezes a interpretação que a gente tem, né? O que eu coloquei na minha caixinha absoluta, certeza tá bom aqui. Por que que eu vou mudar? Por que que eu vou tirar meu pescoço da caixinha aqui que tá quentinho e falar, deixa eu ver o que que é isso aí? Não, eu vou ficar aqui mesmo, né? Então, a inquietação que vai te gerar novas oportunidades, né? Então, a gente fala isso pra vocês. Vocês estão aí empreendendo, estão querendo ter sucesso e parar e falar, nossa, mas lá fora tá frio. Nossa, mas o mercado tá ruim. Nossa, mas não sei o quê. Cara, vamos mexer essa caixinha? E Que essa quando a gente para pra inquietação- pensar, essas caixinhas são histórias que contam pra gente e que Sim. você acaba contando pra você mesmo. Por exemplo, né? Uma história que é muito contada aqui no Brasil. De que, cara, você tem que ir lá e estudar na escola, e aí depois você tem que passar na faculdade, Sim. e aí depois você tem que arrumar um emprego. Né? E essa historinha é contada repetitivamente pra gente. E a gente acaba acreditando, por quanto ela foi contada, acreditando que esse é o único caminho. Eu saí do ensino médio acreditando que a única forma de viver, de ganhar dinheiro, era sendo funcionário público. Uhum. Quando Ainda não é mais essa em parada. Brasília, né? Ainda mais em Brasília, né? É. E aí, de repente, outra história foi contada pra mim e eu descobri que, cara, na verdade, Não. as possibilidades são infinitas. É. Né? E é uma coisa que conta muito pra todos os profissionais também é que esse lance de você empreender na sua área. Ninguém te ensina na faculdade, ninguém te conta a história de que você, mano, tu tem que saber vender, tu tem que saber A encantar gente tá os seus ensinando clientes. vocês aqui, viu? Exatamente. Calma Não aí. tem milagres, viu, gente? Calma. Mas estamos mostrando vários caminhos, né? Estamos tentando Então- várias pílulas aqui, doses de conteúdo pra você nesse sentido. É Se um você pouco- pegar o que você acha que é É um interessante. pouco do nosso trabalho com a criadora Fazer do a futuro mudança que você também, quer né? ver no mundo, né? E é exatamente sobre isso. A gente olha pro mundo hoje e fala, cara, isso me incomoda muito. Sim. Da galera tá todo mundo dentro de uma caixinha mesmo. É. Numa caixa, tá E o que eu preso, acho- não o que consegue eu acho enxergar as pior não é nem possibilidades na do mundo. caixa ali do onde ele tá, que eu tava falando. Na sua própria caixa, Uhum. entendeu? Porque assim, o trabalho, talvez o escritório ali onde ele esteja, pode ser uma grande caixa, a vida dele. Só que ele tem que sentar no desk dele aqui assim e falar, cara, minha caixa, como é que eu tô? Porque também as pessoas, eu já falei isso aqui, às vezes essa caixa que você tá, não é a caixa final que você quer chegar. Mas você tem que respeitar, porque às vezes é o momento que você está nessa caixa, você vai se projetar para pular para outra.
Porém, você tem que saber que você quer a outra. Que eu acho que é o grande gatilho, assim, pô. Eu tô aqui hoje, Montar um plano. mas eu vou chegar lá. Então eu falo de propósito, né? É, e na Não verdade- adianta você ter só desculpa te cortar. Não, é porque eu vou usar até a palavra dele com o que você falou. Pode falar. É. Não, é porque isso que você falou de querer o propósito, na verdade, ele acabou de falar que é o incômodo. Isso. Acho que o estar incomodado é o que movimenta o mundo. Quando você tá Insatisfação incomodado, é aí você fala, lindo. pera, o que eu vou fazer? E que, na verdade, até puxa a gente para o outro assunto que a gente tava conversando aqui. Eu penso assim, né? Que quanto mais incomodado, mais criativo você se torna. Porque Sim. a criatividade vem de um incômodo. Você tá ali com um problema, tipo, você tá na sua caixa, precisa ir para essa próxima caixa. O incômodo é como eu faço. E aí a criatividade é o O processo. que tem lá? Como é que vai ser lá? E Não, aí é isso. sim. Como que vocês veem essa questão? É possível? A criatividade, como eu falei lá no início, eu acho que não é um dom. Não é um Eu dom. acho que é um método, é um E eu acho processo. que uma das coisas que mais facilitam, assim, uma coisa básica de criatividade é você ter. É você ter esse incômodo mesmo de olhar pra fora da sua caixa, entrando nessa analogia ainda. Tipo, não fica olhando só pro que o seu nicho faz. Porque às vezes o seu nicho tá todo mundo fazendo muito parecidinho. E se você for olhar só pro seu nicho, você vai ver de alguém que tá fazendo parecidinho. Sendo que a sacada da criatividade é você olhar pra coisas muito diferentes. É você ler um livro que você não leria, ver um filme que você não veria. É você ir no Instagram, vamos supor, você é arquiteto. Vai no Instagram de marketing, vai no Instagram de design, vai no Instagram de filosofia, vai no Instagram de nutrição. Porque é vendo como outras pessoas fazem no nicho delas que a de fato criatividade nasce, né? Sim. Porque são coisas diferentes que aí você volta naquilo lá atrás de olhar pro mundo e pensar como eu faria isso aí. Você vê uma profissional de nutrição fazendo um post que deu muito certo, aí a criatividade é isso. Tipo, eu como arquiteto, tô vendo um post super explodido de uma nutricionista. Como que eu posso trazer esse post pro meu nicho pra ele dar certo também? Não é à toa que um dos posts, né, atualmente, né, em rede social que mais faz sucesso é o que posso aprender do fulano de tal? Então, o que posso aprender com a Copa do Mundo? O que posso aprender com não sei o quê? Aí dá pra ser mais pode- criativo do que isso também. Não, eu digo assim, Não, você vê, sim, sim, como sim, total, isso é uma coisa entendi. que as pessoas querem consumir. Tanto que faz tanto sucesso. Um post que Total. às vezes não tá falando nada, a verdade é essa. A maioria não fala nada, mas a chamada fala do incômodo. É, E aí a pessoa exatamente. fala, epa, deixa eu ver. Aí abre o story e fala assim, "Ih, gastei o meu engajamento. Gastei meu engajamento. Mas faz sentido, né? Então, assim, é isso que a gente tava falando. E também você exercitar isso todos os dias, de Sim, amplas formas, né? eu também. lembro uma coisa que eu ouvi alguém falando que a criatividade é como se você estivesse carregando sempre uma mochila. E nessa mochila você vai colocando coisas que você leu, coisas que você ouviu, experiências que você teve, conversas com as pessoas, tudo nessa mochila. Só que não tem como você tirar só uma coisa, você sempre tira duas assim da mochila. E a criatividade é isso, você ter vários repertórios e tá sempre buscando ativamente ter novas ideias. Porque aí que tá, criatividade não é dom de jeito nenhum. Tipo, nem faz sentido alguém dizer que criatividade, tipo, você nasceu criativo. Sendo que quanto mais conteúdo você consome, quanto mais perfis você vê, quanto mais formas diferentes você consome, você naturalmente vai ficando criativo. Porque é meio óbvio no final das contas. Você fala, cara, eu posso unir isso aqui com isso aqui. Sabe, tipo, de tanto ver as coisas, você começa a fazer ligações. Gente, você falou um negócio aí que quando eu fico parado assim com cara de ameba, é porque eu tô refletindo A sobre o que cabeça você dele falou. sobre várias Você falou um coisas. negócio que é muito certo. Você acabou de falar assim, ó, a gente não tem que olhar a criatividade como se fosse algo de nascença, exatamente porque se fosse de nascença, teoricamente, o seu repertório era tudo que veio até a nascença, certo? Como é que uma pessoa criativa tem repertório de coisas depois que ela nasceu? Então, é mais uma prova de que é um processo. Você pode chamar de método, pode chamar de processo, pode chamar disso, pode chamar do que você quiser. Mas é algo que é possível de você exercitar e aprender e colocar em prática, né? E é tão particular que você falando esse gancho, né, do nascer, que eu fico pensando assim, a gente já falou sobre isso aqui, que as pessoas nem tem que buscar a comparação com outras. Porque é exatamente isso. A sua bagagem, o que tá na sua mochila, é só seu. Então, as pessoas também hoje vivem esse lado criativo, dizendo assim, nossa, mas aquele fulano é criativo. Nossa, aquele fulano tal. Mas cada um tem a sua bagagem. E acho que também uma chave é você descobrir o que tem na sua mochila. Uhum. O que da sua mochila você pode aproveitar para te salvar nesse... Acho que sobre criatividade, um grande problema também, né? Fora esse processo criativo, são os bloqueios.
a gente a vida inteira é muito bloqueado criativamente, Você tá lendo né? minha mente, né? Hã? Você tá lendo minha mente, né? Eu ia falar isso aí, eu falei, deixa que ele fala que depois eu falo, A vai. gente é muito bloqueado criativamente, né? Então, e às vezes até nas palavras e na forma como a gente enxerga as coisas, né? Esse lance de você falar, cara, eu não sou criativo. Isso é um bloqueio criativo bizarro, assim. É uma parada que te trava de aprender sobre criatividade. Porque se você tá falando que você não é, Você Já não é. Sabotagem, né? Autossabotagem É, também. não, Ninguém e olha, me você ouve. falou um negócio ali mais cedo que era sobre as crenças que as pessoas vão deixando a gente. A gente aprende, né, que a gente não é criativo, aprende que não vai dar certo, ou então aprende que tem que nasce, cresce, estuda, passa no concurso, Que tem que racionalizar compra um também muita carro, coisa. morre e acabou, né? Essas crenças que vão sendo colocadas em você, às vezes é o que te limita de olhar para as coisas mais óbvias. Porque se você parar para pensar, por exemplo, você vai ver um desfile de moda. E aí chega aquelas coisas. Eu adoro moda, né? Então, assim, você vai olhar lá o desfile e aí é umas coisas loucas que você fala: Meu Deus, onde que a pessoa tirou essa ideia? Aí você vai conversar com o estilista dele. Eu me inspirei nas flores, no sol, nas nuvens. Aí você fala: Hã? Eu não vi o sol ali. Não. E aí, às vezes, você pode até ter, mas olha só, olha de onde ele foi tirar a inspiração. Sim. Todo mundo tem sol, todo mundo tem nuvem, Sim. todo mundo tem flor. Então, assim, por que que ele viu Sim. inspiração Porque ali, é a fez uma forma coleção? como a cabeça dele já fica ativamente buscando por E isso. provavelmente porque ele se libertou, né, dessas Sim. limitações, É. dessas amarras. Fala assim, quer saber? Não pode falar sobre isso? Vou falar. Por exemplo, um outro exemplo aqui que eu até brinco assim. Parece, né, daqui no Brasil principalmente, que o Brasil descobriu que o Nordeste existe esse ano. Assim, ou então nos últimos 5 anos. Tudo agora é, o acarajé, a tapioca, o cuscuz, o açaí. No Até o Norte sushi também, tem né? acarajé agora. O açaí, as danças, as bailes. Você fala, gente, mas isso aí tá aí desde que o país existe. Você descobriu só agora que tudo tá no Nordeste, porque é só subir e você encontra, entendeu? Então é isso. Por que não estavam olhando? Por que estavam com o olhinho assim fechadinho, olhando só pra uma coisa, né? Não, e é exercício, por exemplo, assim, eu virei pai recente, né? Meu filho tá quase 2 anos aí agora. E arquiteto tem às vezes mania de ser muito. Por exemplo, eu tenho vários toques, assim, né? Tipo, isso aqui não pode estar torto. As coisas assim, muito racionais, né? Às vezes, que a gente precisa fazer na nossa, Não, vai lá em casa. na nossa profissão. Não, mas da profissão, às vezes, você vê de obra, dessas coisas, você tem que ter um olhar refinado, às vezes, né? Sim. E eu tô quebrando tudo isso, às vezes, com meu filho, porque eu sou daquele cara que desenhava, assim, gosto muito de desenhar. E aí, meu filho pega outra cor e faz o céu. Vai me dar uma gastura. Aí eu falo, mas ele é uma criança. Ele tem que ter liberdade de. Fez roxo? Pô, legal, tá bonito, hein? Roxo. Uhum. Por quê? Porque é uma coisa minha, não é dele. Eu não posso bloquear ele porque ele quer Nossa, fazer dessa cor Esse seu exemplo. e ele gostou dessa cor, entendeu? É difícil, sim. Mas nós temos que trabalhar a mente e falar, não, deixa ele fazer do jeito que ele quiser. Esse exemplo aí é fortíssimo, porque é igual aquele negócio, a criança nasce criativa e muitas vezes os pais são os maiores responsáveis por não deixar aquela criatividade continuar aflorando. Exato. Quando a criança faz um rostinho no sol, aí o pai vira e fala, ou a mãe, não, sol não tem rostinho não, tira esse negócio daí. Mas é a criatividade dela. Criança, eu quero usar a minha roupa de Spider-Man hoje. Usa, tudo bem. Sabe? Então você tá ativamente buscando deixar o seu filho. Uhum. Hoje eu não penso em ser mãe por enquanto. Mas quando talvez isso acontecer, cara, eu. Tensão no ar. É uma conversa constante lá em casa. Mas eu quero ser muito essa pessoa do tipo: o que você quer usar hoje, hein? Qual combinação que você quer fazer? Sim. Como que você quer combinar? Você quer usar verde? Você quer usar laranjado? O que você quer fazer? E uma coisa também que eu vi falando de criatividade também é deixar a criança pensar com a própria cabeça. Às vezes a gente fica muito nisso de estar o tempo todo elogiando, só que aí ela tá se moldando pelo que você tá elogiando ela e não a própria opinião dela. Sim, ela quer fazer só pra receber a recompensa ali do coisa. Sim. O É grande- tenso, cara. Eu tô aprendendo várias coisas, mas é mais ou menos isso aí. O grande lance é que a criatividade está muito conectada com o questionamento também, né? E é uma coisa que a gente acaba tirando muito das crianças. A criança pergunta mesmo, tipo, e às vezes perguntas Por quê? que na nossa Por quê? cabeça Por quê? são perguntas bobas, né? Sim. Só que uma outra coisa que a gente repete muito, a maior habilidade do mundo é a habilidade de fazer perguntas. Sim. Porque o que move o mundo, na real, são as perguntas, não são as respostas, né? O que joga a gente pra frente é, cara, eu preciso descobrir aquilo ali. O que muda o mundo é pergunta, Aham. né? Por que é assim? Por que é assim? ficou assim? É. Por que dessa cor? Por que o que muda o mundo é a pergunta? Porque ela já é uma pergunta.
É cíclico, então, mas é isso. Então, assim, e a gente tem que. Eu, no papel de pai, eu tento ser um cara assim. Não, faz aí. Viro ali. Meu Deus do céu, mas é isso. Mas, assim, eu tenho que dar essa liberdade. Porque é uma coisa que eu falo até com a minha esposa, assim. Eu falo. Eu não posso colocar ele na minha mesma história. Eu já tenho 34 anos. Ele só tem 2. Uhum. Então, é diferente. Então, ele tem que criar O mundo umas dele é histórias dele, tem que completamente fazer as diferente. coisas do jeito dele. E sim, num momento que as coisas forem maturando e eu puder orientar, ok. Mas não é o momento também. Às vezes a gente quer também antecipar muito esse momento das pessoas. Às vezes alguém vem te mostrar uma ideia muito genial pra ela, mas pra você que nem acha nem tanto. E às vezes a gente também é bloqueado e quer vetar, entendeu? E eu acho que a gente tem que sempre ouvir. E é uma coisa que às vezes eu Isso me falo lembrou uma assim, parada. e tentar agregar, sabe? Às vezes eu tento também, assim, com qualquer pessoa, o que que você acha disso? Por mais que eu não goste, eu tento entender qual que é a visão da pessoa e falar assim, cara, eu acho que, ó, uma coisinha assim, você tenta dar um toque ali, mas também sem inferir, porque às vezes é um processo que ela vai levar, porque a criatividade é isso, a gente vai batendo. Ué, Picasso, né, levou a vida inteira para desenhar como uma criança. Se ele tivesse desenhado como criança a vida toda, já como ele já sabia, ele tinha poupado um grande percurso, né? Isso me lembrou uma parada que também tá relacionado com bloqueios criativos, né? E criatividade, na minha visão, tem a ver com você perder o medo do ridículo. Então, pra ser criativo, você não tem que ter medo de ser ridículo, né? E o que que é ridículo? Ridículo é aquilo que, cara, tá fora do tempo. É um feitiço no Harry Potter. Olha como a cabeça dele funciona. Tem uma história muito boa, né? Que é a da criação do primeiro carro a combustão. Em 1988, o meio de transporte, né, mais tecnológico que existia ali, para poucas pessoas, né? Tinha um trem, mas para poucas pessoas, era a charrete. E aí um cara olhou pra essa parada e falou: Mano, como assim? Vamos tentar tirar o cavalo dessa equação aí, tá ligado? Só que, é, imagina, imagina se aqui não existe carro e aí todo mundo anda de charrete e aí chega um cara e fala: Mano, vamos fazer uma charrete sem cavalo. É uma ideia ridícula. Tipo, não faz sentido nenhum essa parada que você tá falando, tá Uhum. ligado? Até isso se tornar realidade, você vai ser tido como Sim. ridículo. Como, velho, o cara doidão. E aí, a primeira vez que esse carro saiu na rua, velho, tem uma bruxa ali andando num Num carro que negócio, numa charrete flutua. sem cavalo. Sim. Queima ela! E aí, por que que eu tô falando isso? Porque, cara, ser criativo é muito sobre não ter medo de arriscar também. Sim. E é um problema que a gente tem muito com os alunos. Ah, mas eu tô com vergonha de gravar o vídeo, tô com vergonha de ir lá gravar uma story. Mano, faz Eu o não sei seguinte, se tá certo. bota uma peruca e faz. Ou então, fica de cabeça pra baixo e grava. Porque aí tu acaba com a tua vergonha, mano. E sabe Seja o que que ridículo. o mais doido dessa história é isso que às vezes me dá, assim, uns parafusos na cabeça que eu falo, gente, onde o ser humano está indo, né? A pessoa, a gente falou sobre isso no episódio anterior que nós gravamos com a Carol, sobre as pessoas olharem pro que tá acontecendo ao redor. A gente parece que a gente não está consciente do que acontece ao nosso redor. A gente tá só vivendo ali uma Matrix da vida, assim, né? Tipo, indo, 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 sem se perguntar por que estamos indo. E aí você para e pensa. As pessoas têm medo de fazer um vídeo ridículo. As pessoas têm medo de fazer uma ideia diferentona, as pessoas têm medo de muita cor, elas têm medo de roupas extravagantes, mas o que elas seguem, o que elas consomem, o que elas. Ai, você viu esse vídeo? Você viu isso aqui? É isso. É isso. Tá aí o Whindersson Nunes que fez a fama É que fez. Tipo ridículo. assim, quer os vídeos mais toscos do que o dele? E todo mundo fala já desse vídeo. Aham. Aí você vê lá toda a polêmica envolvendo aí a Balenciaga agora, mas alguém parou de falar da porra das bolsas que eles lançaram de saco de lixo? Então, assim, por que que a gente observa e admira e idolatra tanto coisas tidas como ridículas, porque são fora do padrão, mas na hora que pedem pra gente fazer, não sei se vai fazer, eu acho que não vai dar certo. Se você compra a porra do ridículo, por que que não vão comprar de você É. também? Por causa do maior bloqueio criativo de todos. Que é o medo do que vão pensar. Caguei. Ó, cala a boca. Caguei. Sempre usa essa palavra. volta a dizer. Vergonha não paga boletos. Exatamente. Exatamente. Não, e é isso. E a gente fala, né? Tá com medo? Faz com medo mesmo. Vai com medo? Vai Se tá, com medo se tá com mesmo. medo, na verdade, é um alerta, assim. Tá com medo? Então quer dizer que é aquela que É. é a direção. Eu- Não, Eu tenho até umas coisas que eu gosto de gestão e tal, que até. Acho que até o Felipe Tito que falou uma vez aí, nesse mundo empreendedor que ele tá, ele falou, mano, quando o nego falar pra você, ó, não vai dar certo isso. Isso é maluquice. Faz.
Porque se 3 falou que não vai dar certo, é porque ninguém vai ter coragem pra fazer. Ah. Então tu vai e faz, meu irmão. E se Faz. der errado também, deu errado, né? Próxima Não, e ideia. ele mesmo já Aprendi. fala até uma coisa assim, que serve pros negócios e pra criatividade. Cara, você vai tentar 10 vezes pra emplacar um. Só que esse um, quando emplacar, ele vai suprir os outros 9 que você errou. Só que Oh, você nice. tem que tentar os 9 pra sair o 10. Senão, não vai dar certo. Tanto em negócio, tanto nas criações que a gente tem. Cara, a Nos gente fala posts isso. do Instagram. Se dedique a tudo antes, para depois você entregar o produto. Porque é isso. O produto ali já é o final, né? A gente tá falando da venda. Mas a gente tá trazendo para vocês que a gente tem que ter uma preparação num pré-venda ali, que você tem que carregar essa bagagem, você tem que afundar ali, criar essa história para você chegar pro cliente e falar, ó, essa é a minha história. Aí você falou de Brasília, só para fazer um gancho, a gente já falou aqui também, que eu acho fantástico até na questão da arquitetura. Não vou nem julgar o projeto, o conceito, se é legal ou não. Mas eu quero dizer assim, no storytelling, tipo de Oscar Niemeyer quando fez Brasília. Eu já falei isso aqui também. Por quê? Você falou do carro, que todo mundo achou ele maluco. Olha nossas vias em Brasília. Quantas faixas tem para aquela época que foi feita? Gente, isso é um absurdo. O cara tá torrando dinheiro, porque 6 vias num eixo que tem meia dúzia de carro, pra quê? Hoje a gente enfrenta engarrafamento nesses eixos. Então, assim, olha como é que o cara tem que pensar à frente. Ele vendeu, assim, a história como? Pegou lá o papel, desenhava e falava, ó, isso aqui é a curva da mulher, que faz não sei o quê, que tem o pilar, que tem a forma mais esguia. Tudo só contando a história. E até pra desenhando. vender a ideia, né? Tipo, a gente vai crescer 50 anos em 5. Sim. É uma história que ele tava É, contando. então, assim, então eu não tô julgando o projeto, tá, gente? Que eu sei que é bem polêmica essa história, mas assim, teve outras pessoas que participaram junto também. Mas só pra dizer que essa venda da Essa história, história. Uhum. perfeita, sacou? E você falou um negócio aí, você acabou de falar do post do Instagram, a gente também falou em outros episódios sobre essa posição na rede social, independente se você quer se tornar um influenciador, se você quer se tornar um blogueiro, mesmo que você queira fazer o básico do básico. Você comentou no início aqui do nosso podcast a importância de você estar no digital, porque as coisas estão acontecendo ali também, né? Acho muito difícil, eu não sei, não consigo pensar agora algum negócio que não poderia melhorar no digital. Talvez ele possa existir fora, mas ele melhoraria muito. E aí eu queria entender de vocês, falando de histórias. A gente agora tá saindo de histórias longas, né? A gente falou de histórias que tem trilogias, livros e tudo mais. Mas quando a gente fala do digital, a gente fala de histórias curtinhas. Hoje a gente precisa convencer as pessoas rapidamente. Então, eu vi até um post que você tinha feito. Como é e como se faz, talvez, uma orientação para as pessoas aí, convencer, contar uma boa história num 1 minuto, 1 minuto e meio que a gente tem, por exemplo, no Reels. Como que é isso? Cara, uma coisa legal de se falar é que todos os vídeos que a gente faz são roteirizados. 100% deles. Então, antes da gente pegar e gravar no Flow, não, tá ali escrito, tem um roteiro. E o roteiro, ele tem um método. Tem um método que a gente passa na Criadores, que é IHC. Identificação, história, conteúdo. Então, e inclusive, um parênteses também, a própria Jornada do Herói, que é feita para filmes de 2 horas, tem como você fazer enxugar a Jornada do Herói e fazer em 1 minuto, 1 minuto e meio, usando a Jornada do Herói. Então, buscar alguns mecanismos que você pode fazer isso. Um que a gente usa na maioria deles é IHC, identificação, história, conteúdo. Quer falar um pouquinho mais sobre? Identificação é sobre você encontrar. É porque assim, você tá na rede social e é muito fácil as pessoas verem o próximo vídeo e verem o próximo post. Pular o seu vídeo. A dedada ali é muito rápido, tá ligado? Então, o primeiro segundo do seu vídeo, os primeiros 3 segundos do seu vídeo, tem que ser um soco na cara da Então, pessoa que tá punch vendo. forte. Tem que ser um punch. E como é que. O que que esse início tem que ter, né, pra ser um soco na cara? Tem alguns mecanismos que funcionam. A pessoa precisa, tipo, sentir vontade de falar, ok, isso que ela vai falar é sobre mim, cabe a É mim. o quê? Tirando brinca, o que é que você tá falando? Por exemplo, Identificação. Curiosidade. Gerar curiosidade nos primeiros 3 segundos vai fazer a pessoa ficar no seu vídeo. Identificação com algum exemplo, com alguma situação da vida real. Por exemplo, vocês são arquitetos, vocês devem ter vivido alguma situação constrangedora com algum cliente. Tipo, tá cansado de infiltração no banheiro. Alguma coisa do tipo. Aí ele já Aí- lembra da história assim, meu banheiro tá infiltrando. E aí, se o banheiro dele tá infiltrando, não tem como ele ignorar.
Não tem como ele olhar pra aquele vídeo e falar, cara, meu brilho tá fitando, mas foda-se. Tipo, gente, se a gente começa um vídeo, você não acha que você é criativo ou você não é criativo, a pessoa se identificou e falou, ok, estou te ouvindo, pode continuar. Tem um Não vídeo passei que pelo viralizou próximo. lá no TikTok, né? Eu começo, cara, você é criativo e eu posso provar. E aí a pessoa, tipo, eu acho que não, mas deixa eu ver. Ele vai me provar? Ele Deixa eu vai ver me de qual provar, é, né? deixa eu ver de qual é aqui, sacou? Esses dias um mentorado nosso começou uma sequência de story, porque tudo tem a mesma, você pode usar a mesma estrutura em tudo, né? Seja no vídeo, seja no story. Então, se você usa uma estrutura bem definida, ela vai funcionar. Ele é preparador, personal trainer. Ele começa o vídeo falando, cara, quando você coloca a camiseta, o peitinho aparente na sua blusa te incomoda? Você já deixou de usar uma camiseta branca porque ela tava marcando mais do que a preta? Então, eu tinha um aluno que passava pela mesma coisa. E aí, tu pensa, cara, se você é uma pessoa que tá passando por essa situação, não tem como você ignorar. Se a camiseta marcar ou E te incomodar, você vai te ficar. incomodar, e você não tem como pular isso. Então, essa Aí- ideia do I, de identificação. Cara, você tem que provar ali no primeiro segundo que aquele vídeo é pra aquela pessoa. Faz sentido. Falar, pra velho, ela. vale a pena assistir esse vídeo. A próxima etapa é história. E por que história, né? Porque é a forma natural de se conectar com as pessoas. Quando você conta a história, ela naturalmente traz vários elementos que fazem as pessoas prestarem atenção em você. Né? Desses elementos. A própria identificação, quando você conta uma história, tem situações nessa história que vai fazer a pessoa se identificar. Sentimentos, quando você conta uma história, você consegue fazer a pessoa sentir. Eu falo que storytelling é a linguagem do sentimento, né? Você transmite sentimentos através de histórias. Imaginação, quando você conta uma história bem contada, com os detalhes certos, você faz a pessoa basicamente ver a cena na cabeça dela, né? Uhum. E aí, conteúdo, que é basicamente você trazer uma moral para aquela história. Que é para onde você quer apontar a ideia, né? História é uma ferramenta tão poderosa que dá pra gente meio que moldar a visão das pessoas através da história que a gente conta. E é esse o seu trabalho como produtor de conteúdo. Chamar atenção com identificação, contar uma história pra provar o que você quer passar e no final trazer um conteúdo que, cara, tá vendo? Essa história, ela quer dizer isso. E aí é isso que eu quero que você leve. Esse é basicamente o método. Gente, eu espero que vocês tenham pegado caneta. Eu espero que vocês Anotado. escutam esse vídeo, tá? Porque isso aqui poderia estar lá no curso deles. E tá aqui. Tá? Então você não me Exatamente. irrita, Então, não. Você vai ver verdade- esse vídeo aí. Na verdade, É. tá, né? Não, Tá, mas tem assim, muito mais lá. Você poderia ter só lá. Você tá vendo uma parte não, aqui. inclusive que eles poderiam De só nada. acessar dessa forma, né? Aham. De nada. Então, anota bem anotadinho que isso aqui foi uma baita de uma aula, assim. E ele falou da história pra vender, mas assim, pensa no seu negócio de qualquer forma, cara. Usa a E- criatividade. Porque se você pegar uma estrutura dessa e você aplicar no seu produto, na sua empresa, na sua vida pessoal, que é isso que ele falou, você é o Uhum. personagem da sua história. Que história que você quer contar no final? Como é que você quer terminar, né? Eu vi já umas coisas do Alex assim. Você começou de um jeito, hoje talvez você tá de uma forma que você queira ou não, mas como é que você quer terminar o seu livro? Como é que você quer terminar a sua jornada? Cara, isso é tão forte, porque a história mais importante é a que você conta pra você mesmo, né? Se você fala, eu não vou conseguir, ponto. Já tem um ponto final, porque você não vai sair daí e, de fato, você não vai conseguir. Mas aí se você começa a olhar por outro lado, tipo, e se eu conseguir, né? Deixa eu tentar dar o primeiro passo que seja. As pessoas, eu acho que elas ficam muito ansiosas também, tanto no Instagram quanto na vida, pra montar novos planos, pra sair do emprego e fazer o que ela ama. Ela fica tipo, quero tudo pra ontem, mas você tem que só pensar no no O próximo primeiro passo é o que né? começa, né? É, Quando a gente fala exatamente. de negócio e de criação de conteúdo, né? A gente fala para os nossos alunos sempre que, cara, a primeira história que você tem que definir é qual é a história que você quer contar para você mesmo, sacou? Por exemplo, a gente tem uma narrativa muito bem definida para criadores do futuro, né? E é bem relacionada ao nome mesmo. Criadores do futuro é o quê? Cara, a gente quer conectar com pessoas que acreditam que podem criar o próprio futuro. Que acreditam que, cara, o futuro da sua vida tá na tua mão. E é uma decisão sua. Sim. Parece óbvio, mas tem muita gente que não acredita nisso. Tipo, ela não se vê rica. Tipo, ela simplesmente não consegue imaginar ela rica, porque ela acha que ela nasceu de um jeito, ela vai morrer daquele É. jeito. E ainda vou entrar num outro ponto que eu sempre falo assim, porque às vezes ela fala não se vê rica, mas ela tá vendo o rica da caixinha dela e ela quer comparar com o rico da outra caixinha. Porque o que é ser rico? É.
Tipo, que é rico o que pra é um que- sucesso, né? E o que é sucesso? Então, Sim, você também tem que ter essa autoanálise que você falou, que história que você quer contar, porque tem que ser a sua história. sim. Você também não pode abraçar a história do outro e igual você falou, quero ser rico, será que eu posso? Mas, primeiro, o que é riqueza pra você? Qual que é a riqueza pra você? Porque não adianta nada. Não é números na sua conta bancária. Porque tem gente que tem muito número na conta bancária e ufas. Podre. Como diz ele, caguei. Não resolve nada. Sim. Né? E É a aí mesma tem coisa gente de que às vezes tem uma sucesso, coisa né? menor e vive super bem, e é rico de espírito, e é rico e consegue prosperar, e consegue compartilhar, e consegue ajudar outras pessoas, né? Igual você falou, fazer a E diferença pra outras profissionalmente pessoas. também, né? Tipo, o riqueza é em tudo que você queira alcançar. Se você quer se tornar um profissional melhor, se você quer ter mais visibilidade, é o sucesso. Troca a riqueza por sucesso. A pessoa simplesmente não vê que ela pode sair daquele universo que ela tá vivendo hoje e mudar a realidade dela. Então, esse é o primeiro ponto da Criadores do Futuro. São pessoas que acreditam que podem mudar a realidade que ela está hoje. E aí, quando a gente fala de contação de história, vamos usar a nossa narrativa como exemplo, né? É essa ideia que a gente quer passar. Cara, você pode criar o seu próprio futuro. E aí, dentro da nossa vida e dentro das nossas próprias histórias, das histórias que a gente conhece, a gente começa a buscar elementos pra provar esse ponto. Por exemplo, tem uma história que a Hannah, a gente sempre conta. A gente saiu da pandemia, né? E decidiu, cara, vamos morar junto. Aí a gente mudou pra Águas Claras. Só que os primeiros meses que a gente saiu da casa dos nossos pais, não era uma situação muito tranquila pra gente. Nunca é, né? Não era uma É um situação caos. muito tranquila. Então chegou ali no terceiro mês, algumas coisas aconteceram. E a gente ia chegar no final do mês e a gente olhou assim e falou, cara, a gente não vai ter grana pra pagar nossas contas no final desse mês. Se a coisa continuar desse jeito, tipo, não vai dar. E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente senta e chora? Também. Também. Senta e chora. Mas Primeiro aí, é isso, depois... Primeiro isso. mas aí, aos 5 minutos, a gente define o que a gente quer fazer. E foi nessa situação desse incômodo, né? Que a gente... foi a primeira vez que a gente decidiu realmente levar a sério a produção de conteúdo. Falou, cara, vamos produzir conteúdo e a partir desse conteúdo as coisas vão começar a funcionar. E a gente lançou um desafio de 30 dias de produção de conteúdo. Começou. Eu ajudando. A gente começou com a Hannah produzindo conteúdo sozinha, né? E aí eu ajudando ela na produção, a gente fez esse desafio. Só que a gente não conseguiu concluir o desafio. Porque na metade dele, a gente já tinha conseguido uma carteira de clientes que, cara, era tipo. Assim, Chegou por conta dessa criação de conteúdo. Ou Que nem seja, foi até o final, né? que não foi até o final a porque gente não deu. conseguiu porque Sem tipo, era condições. muito clientes, a gente não tinha condição de Veio antes do entregar. esperado, né? Entregar tudo que a gente ia entregar, ainda fazer o nosso Mas conteúdo. entregaram muito, que se na metade já chegou, pô. É, Aham. Né? Tipo assim, Sim. você acreditava que pra entregar completo tinha que ser os é 30 disso que eu tô dias. falando. E aí, em 15, digamos, assim, metade Aham. ali você conseguiu. E aí, essa crença mudou a nossa realidade. Porque se a gente não acredita que a gente pode sair desse buraco que a gente tava, né? A gente não tinha tomado as ações que precisavam ser tomadas. Eu Sacou? falei, o propósito, né, cara? Você tinha que mudar, você tinha que fazer acontecer. Então, onde você quer chegar? Chegar ali. A gente precisa sair, porque precisa pagar os boletos. É disso que eu tô falando. Tipo, tem pessoas que simplesmente elas estariam naquela situação, tipo, tô na merda. Porra, tô na merda. Meu Deus, eu tô na merda. Como eu tô na merda, minha merda. Porra, parece que até que gosta de ficar ali. Ela não pensa, ok, estou na merda, não tá legal aqui, eu preciso sair daqui. Sim. E aí vai ficar ainda assim, mas fulano tá assim, fulano tá ficando por quê? Tipo, aí Uhum. já começa a se perder. Gente, sempre tem que ser eu, né? Você sempre me deixa. O papo tá ótimo. Ficaríamos aqui por mais hora, mas a gente não vai alugar vocês por mais hora, porque vocês podem voltar no outro episódio pra trazer mais conteúdo aqui Exato. com a gente. Vocês viram? Eu vou falar de novo, de nada, tá? De nada. Já curte o vídeo aí enquanto você tá me assistindo aqui, porque o conteúdo aqui foi de altíssimo Exato. nível. Você percebeu aí, né? Já coloca em prática o mínimo que você ouviu aqui. E aí eu queria pedir primeiro, agradecer vocês por terem vindo aqui. Esse compartilhamento de conteúdo é uma crença minha e do Vitor, é uma crença minha individual, dele individual, nossa juntos. Sim. E aí agora a gente também tá compartilhando com vocês isso. E eu queria que vocês deixassem aí o contato, as considerações finais de vocês, onde as pessoas encontram vocês, como elas fazem para fazer parte da comunidade. Falem Dá mais essa- alguma coisa esse- aí, um esse end gancho. aí pra gente, que não é end, é um to be continued. Tipo Harry exatamente. Potter. né? Bom, meu Instagram é Hannah Franklin. Eu produzo muito conteúdo sobre marketing, sobre mentalidade, sobre Instagram. Sim. Tem muita coisa maneira que vai
com certeza, tipo, mudar a forma como você encontra o mundo à sua volta lá no gratuito e no pago tem muito mais, não é mesmo? O que encontra na comunidade? Cara, primeiro, no meu Instagram é Aleph Max, com... É uns nomes chiques, né, Uma gente? gente chique, gente. E lá no meu Instagram é um pouco mais sobre storytelling, né? A gente meio que se complementa, assim. E o nosso lifestyle mesmo, porque a comunidade, né? É uma comunidade, é um movimento mesmo. Tipo, é uma visão de mundo que a gente espalha e com a intenção de conectar pessoas que acreditam nessa mesma visão de mundo que a gente, né? Hoje, a comunidade, ela não tá aberta. A gente vai fazer um lançamento provavelmente em fevereiro. E hoje a gente tá com um processo de mentoria. Então, dependendo, não é para todo mundo, né? Mas dependendo do nível que você tá e da intensidade que você quer colocar na tua produção de conteúdo, o processo de mentoria é um processo que eu recomendo demais, assim, os resultados que a gente tem tido com os alunos é bizarro. E tá lá na nossa bio, só mandar uma mensagem pra gente ou clicar lá, você vai ter esse acesso. É isso aí. vocês conversam. Ó, Gente, muito vai- obrigada, de verdade. isso, a Cara, gente eu amei o agradece, a espaço, gente amei o agradece. papo, amei vocês dois. A gente Já tô Então, esperando o próximo adorei. convite. Não, isso aqui também é como a gente falou, a gente quer formar essa plataforma com outras mais vertentes, mais conteúdo, cada vez mais buscando muito mais coisa para trazer para quem tá tentando empreender, para a gente melhorar também nossos cenários, né? Porque a gente compartilhando, a gente fortalece todo mundo sai ganhando. E então a gente que tem que agradecer assim. Então, as redes deles vão estar aqui embaixo. A gente vai Sim. colocar tudo certinho para você não ter como ter desculpa. Seguir a Hannah, seguir o Ali no Instagram e no site deles, se eles quiserem colocar pro curso deles, o que vocês quiserem aprender mais. Mas, cara, aqui vocês já tiveram um brinde. Falou de mentalidade, De falou de nada. criatividade, de storytelling. São De eles. Então, assim, vocês já tiveram um grande bônus aqui, tá? Mas é isso. A gente só tem a agradecer a vocês, né? E não aí- deixe de curtir o É isso que nosso eu falo. canal. Não só agradecer, curtam o canal. Exato. Deixa um Se comentário aí, gente. inscrevam, Ajuda né? a gente. Deixa Deixa o um comentário aqui comentário. pra gente poder também continuar essa discussão. Lembrando vocês, esse conteúdo vai estar no YouTube, nesse formato de podcast, pra gente ter um conteúdo mais denso, com horas de conversa. Esse mesmo conteúdo também vai estar no Spotify, para quem prefere mais a parte de áudio. E aí, nos dois é o Universo Arc, tanto no YouTube quanto no Spotify. E Perfeito. no Instagram e no TikTok, a gente tem as pílulas desse conteúdo que a gente trouxe aqui. São pedaços menores da conversa, mas que vão te ajudar também para você que prefere aí interagir nessas mídias que tem uma velocidade um pouco mais acelerada. Mas segue a gente em todas. Instagram, Universo Arc, _, TikTok, Universo Arc. É bem fácil, gente. É, E não deixa de seguir, não deixa de dar seu like, não deixa de compartilhar, né? E deixe, igual o Ali falou, seus comentários. Se tiver alguma pergunta pra eles, a gente quiser, né? Se eles não conseguirem, deixa tudo aí, gente, que a gente vai tentar responder tudo pra vocês. a gente Fechou? se vê no próximo episódio. Até lá. Obrigado, hein, gente.